Mais, tema de hoje, para a stream de hoje. Vamos agora ao tema que ainda não falamos. Documentação. Porquê é que eu resolvi falar em documentação? Em primeiro lugar, é super importante quando nós estamos a desenvolver, e vou começar eu sou sempre o primeiro aqui a avançar com alguma coisa relacionada com o tema. A documentação é extremamente importante quando nós estamos a desenvolver, quer seja diretamente no nosso código, ou seja, comentar o nosso código em pontos estratégicos, em lógica que nós achamos que facilmente vai acontecer de alguém olhar para aquela lógica e ficar baralhado e ficar meio perdido. Será que isto realmente faz aquilo que eu acho que faz? Então nessas situações nós devemos acrescentar um comentário que seja elucidativo àquilo que o nosso método está a fazer. No caso de ser um método. Se acharmos que temos um método demasiado complexo e dentro desse método queremos fazer comentários que nos vão auxiliar e que nos vão remeter para aquilo que realmente está a ser executado ali naquela lógica, façam esses comentários. E até por vezes, quando nós começamos a comentar o nosso código, e já me aconteceu isto aqui, até em stream, quando eu estava a desenvolver aquela aplicação com Java e Maven, eu lembro-me de estarmos aqui numa implementação em que eu estava a trabalhar num método qualquer e estava a acrescentar um comentário e comecei a perceber, este comentário está realmente um bocado complexo. E qual era o problema? O comentário não estava complexo. O comentário descrevia exatamente aquilo que eu estava a fazer dentro do método. Só que eu, com aquele comentário, como estava a ser complexo perceber aquilo que lá estava, e eu decidi partir e percebi que aquele método que devia ser partido em 2 ou 3 métodos. Porque aquela lógica estava a ficar tão complexa, e onde eu quero chegar é que esta documentação, quando falamos em documentação, comentar o nosso código, tudo isto é muito mais importante do que aquilo que nós pensamos. Estão a ver que eu, através de um comentário, consegui perceber que se calhar aquela lógica podia ser partida em 2 ou 3 métodos diferentes. Então já vemos aqui uma vantagem. Outro ponto é a documentação propriamente dita da aplicação, que nós devemos, algures, guardar documentação e ter uma documentação organizada da nossa aplicação. Porque amanhã temos alguém que nem sequer sabe qual é o nosso business e a documentação vai auxiliá-lo a perceber qual é a arquitetura da nossa aplicação, como é que funciona o nosso modelo de dados, algumas decisões, porque é que tomamos algumas decisões. E toda esta documentação deve estar organizada e centralizada num determinado local, que é para posteriormente, quando nós precisarmos de aceder a determinada informação da aplicação, vamos aceder àquela documentação. Eu ontem dei o exemplo do Confluence e falarmos nesta ferramenta porque eu não conheço uma ferramenta que seja idêntica ao Confluence, mas isto é desconhecimento da minha parte. Por isso, se vocês quiserem partilhar como é que vocês trabalham com toda esta parte, quer seja da documentação, se vocês têm por hábito comentar o vosso código, comentar a lógica que implementam, quero saber como é que vocês lidam com isto, que isso é que é interessante. Agora vou ler aqui os comentários da malta. Tiago, bem-vindo. Não sei se é Tiago, TT Giago. Documentação para mim tem que descrever o fluxo todo daquele método. Sim, eu acho que aí estás-te a referir mais à documentação de um determinado, ou seja, aquele comentário que tu fazes num determinado método. Concordo 100% contigo. A documentação deve descrever todo o fluxo da execução daquele método, mas onde eu queria chegar há pouco é que quando tu tens uma documentação demasiado extensa, se calhar significa que a tua lógica está demasiado complicada ou demasiado centralizada naquele método e que se calhar pode ser partida para métodos diferentes.
Mas concordo 100% contigo. Deve descrever um comentário de um método, deve descrever todo o fluxo daquele método. Sim. O que é que eu posso, em termos de documentação? Há uma ferramenta que eu já usei. Aliás, eu usei durante o desenvolvimento de uma aplicação aqui em stream. E posso vos mostrar uma ferramenta interessante se vocês quiserem organizar o vosso trabalho. Deixem-me só logar-me, que é para depois vos mostrar. Deixem-me logar-me aqui e vou-vos mostrar de que é que eu estou a falar. Eu queria vos mostrar... Ok. Então, vou partilhar convosco. Vou partilhar aqui o ecrãzinho convosco para vocês verem. Estão a ver aqui o meu ecrã? Então eu vou entrar aqui num site chamado Notion. Nós já fizemos uma stream onde fizemos a partilha desta ferramenta. Olha, o Spidark também diz que usa o Notion. O que uso, olha, o PQD Lucas diz que está atualizando o GitHub, top, fazes muito bem. O que uso para conhecimentos próprios é o Notion, dá para guardar muita coisinha, é espetáculo. É fixe, o Notion tem a vantagem de ser, de ter aqui uma opção gratuita bastante porreira. E eu costumo organizar, olha, isto foi uma aplicação que estávamos a desenvolver aqui em stream e eu ia colocando aqui os pontos que ia abordando em cada uma das streams. E toda esta documentação foi criada. Esta por acaso não é mais atualizada. Eu tenho numa outra conta, não do Porque Eu Programo, numa conta minha pessoal, mas não vou partilhar aqui. Esta documentação, aqui só tem mesmo os tópicos, mas eu tenho na outra onde arrasto para aqui imagens, vocês podem colar aqui imagens, depois podem criar aqui os items com estes quadradinhos que é para depois poderem selecionar aquilo que vão fazendo. Portanto, isto dá para fazer algumas coisas engraçadas, nomeadamente vocês têm também aqui um Kanban, ok? No género do nosso Kanban que estamos a utilizar no Gira, e vocês podem acompanhar o vosso desenvolvimento da vossa aplicação aqui fazendo a gestão das tasks, não é? E portanto vocês podem criar aqui as vossas tasks, os acessórios, como quiserem chamar, e podem ir manipulando aqui a vossa lista de tarefas. Tudo isto para bater no tema de hoje, o tema da documentação. E esta ferramenta parece-me a mim ser para casos, para situações de aplicações a nível pessoal. Eu acho que o Notion vai servir perfeitamente. Se quiserem uma coisa assim mais profissional, podem usar o Confluence, que também vai ser Document Collaboration, que também é mais profissional, não é? E é mais direcionado mesmo para esta parte da documentação. Mas depois agora fica ao vosso critério. Eu queria saber se alguém conhece uma ferramenta semelhante ao Confluence, porque eu desconheço. Eu desconheço uma ferramenta que seja mesmo direcionada para documentação como é o Confluence.